Vamos lá, Zé Maria Trindade está em Brasília, vamos falar com ele nesse momento, afinal de contas, hoje, quarta-feira, 10 de abril, o governo Bolsonaro completa 100 dias. Vamos lá, Trindade, o que tem marcado aí em Brasília? Algum evento especial, algum tipo de comemoração, alguma reunião para traçar o balanço desses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro? Bom dia, meu camarada. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, parece que foi ontem, né? No dia 1º, o presidente Jair Bolsonaro subiu a rampa do Palácio do Planalto, naquela festa, assinou ali a posse dos ministros, né? E fez o discurso de posse. 17 desses 100 dias, eu diria até mais, um pouco mais de 20, né? Ele passou hospitalizado, porque teve que tirar a bolsa de colostomia. O Brasil inteiro ficou sabendo que é exatamente uma bolsa de colostomia. Eu diria, Edgar, que o presidente passou no teste. Primeiro, que ele acabou seguindo ali o que prometeu na campanha eleitoral, porque todas as medidas adotadas até aqui pelo presidente Jair Bolsonaro foram discutidas e aprovadas pelo eleitor na campanha eleitoral, e isso é muito importante. De forma inédita também, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reuniu a todos para dizer que o governo tinha metas, e metas bem ousadas para os 100 primeiros dias. Não cumpriu todas, por exemplo, a independência do Banco Central, algumas metas dependem exatamente do Congresso Nacional, que é a reforma da Previdência, isso depende de deputados e senadores, mas foram 100 dias muito movimentados. Veja bem que, primeiro, a ministra Damares Alves protagonizou aqui vários momentos polêmicos do governo Bolsonaro, com aquela história de meninos vestem azul, mulheres vestem rosa, e depois problemas no Ministério da Educação, com o Vélez, que foi trocado agora pelo Weintraub, e ainda outros movimentos que acabaram provocando muita agitação no governo, mas houve sim realizações. Na meta ali dos 100 primeiros dias, o presidente realizou mais do que os governos anteriores, mais do que Michel Temer e mais até do que Dilma Rousseff. Eu colocaria ali, por exemplo, a demissão do Gustavo Bebiano, foi um momento muito movimentado no governo Jair Bolsonaro, a saída ali de um auxiliar de primeira hora, a saída do próprio ministro da Educação, Ricardo Vélez, e também outros pontos, como a decisão de vender Passadina, que é aquela refinaria que não valia nada. Enferrujada, né? A loira, como diziam exatamente, para a Chevron. Tá mais pra ruiva, viu, Zé? A ruiva. E ainda essa história aí de discutir a segurança pública, né? Que é o projeto, o plano do ministro Sérgio Moro. Na minha opinião, só a indicação do ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública já foi um momento importante do presidente Jair Bolsonaro. A impressão que se tem, e isto é muito importante, é que o governo tem mais de 100 dias, né? Pelo menos de tédio a gente não está morrendo nesse governo, não. Foi o que o Vini meio que fez agora há pouco, dizendo para as pessoas se ligarem na TV Câmera. Que estão entediadas com o Big Brother, olha, atração ali, é o que não falta. Entretenimento, trapalhadas e paspalhadas é o que não falta ali na CCJ. Ô Zé, continua um pouquinho com a gente, eu quero passar a bola para o Caio aqui comentar, porque nessa dia de ontem, na véspera dos 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nos Estados Unidos que o Bolsonaro é um democrata. O general disse que deixou claro a senadores americanos, entre eles o Bob Menendez, do Partido Democrata, que Bolsonaro é um homem que está pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições, e que respeita totalmente a Constituição brasileira, as instituições e o sistema em vigor. Vamos lá, o Mourão tá correto, Caio? É lamentável a radicalização do Partido Democrata, né, Edgar? A pergunta desse senador americano faz lembrar aquele bordão clássico, né, do humor nacional, perguntas idiotas, respostas cretinas, né? Bolsonaro é um democrata? Não. Ele tomou o poder à força usando um exército de senhoras no WhatsApp. Mas, voltando ao tema, eu até fiz um checklist das realizações aí do governo nesses primeiros 100 dias,
Mas vamos passando aí pelos pontos, porque eu queria fechar meu comentário com uma consideração um pouquinho mais ampla do que é esse experimento Bolsonaro, por assim dizer, né? Então, em primeiro lugar, eu destacaria a ruptura com o presidencialismo de cooptação, né, ou coalizão. Então, o relacionamento com o Congresso ele está fundado agora no diálogo republicano e não mais na troca de cargos e vantagens. Em segundo lugar, as duas grandes peças legislativas que foram submetidas à apreciação do Congresso, a reforma da Previdência, né, com foco no combate ao privilégio das elites do funcionalismo público, e o pacote anticrime, que endurece as leis penais para corruptos e organizações criminosas. Aí é importante destacar também algumas medidas provisórias que o governo ele já mandou para o Congresso. Então tem a MP 870, que é a dos ministérios, que foi aquela que reduziu de 29 para 22 pastas. Então, do ponto de vista de eficiência da máquina pública, eu acho válido. Tem a MP seguinte, a 871, que é considerada MP antifraude. Ela passa aquele pente fino nos benefícios do INSS, especialmente o auxílio reclusão, aquele privilégio para os bandidos desse país. Tem a MP 873, também é muito importante porque ela protege o trabalhador, ela proíbe o sindicato de descontar a contribuição sindical na folha de pagamento. Agora, o recolhimento tem que ser por boleto. Fica mais difícil ressuscitar o imposto sindical, que tira um dia, né, de renda do trabalho, que tirava um dia de renda do trabalhador brasileiro. Finalmente, entre os decretos presidenciais, o que merece mais destaque, na minha opinião, é aquele que extinguiu lá 21 mil cargos, funções comissionadas e gratificações no serviço público. Isso vai dar uma economia de quase 200 milhões de reais. Teve também na questão de infraestrutura e privatizações, né? Leilão de 12 aeroportos, 4 terminais portuários e aquele trecho enorme da Ferrovia Norte-Sul. A gente está falando aí entre investimento privado e as outorgas, né, das concessões, de quase 12 bilhões de reais, tirando também a venda de Passadina, que o Zé colocou muito bem, que deu um troquinho aí de 500 milhões de dólares. E, finalmente, a viagem do presidente aos Estados Unidos, que a gente já trouxe aqui o parecer do professor Matias Spector, da FGV, que fala que representou o maior pacote de concessões já dado por um presidente americano a um colega brasileiro nos últimos 30 anos de democracia, com destaque para o acordo da base de Alcântara. Mas o ponto fundamental, com todas as críticas que devem ser feitas, é que esse governo ele está desconstruindo o estigma da campanha eleitoral. Não houve nenhum retrocesso em relação a direitos e garantias fundamentais. Nenhuma minoria está sendo perseguida jurídica ou fisicamente. Não é um governo autoritário, sequer é um governo centralizador. Ele preza pela separação dos poderes, ele até orientou, para mim, inclusive de forma equivocada, orientou a sua base a votar a favor do orçamento impositivo, que fortalece o legislativo e engessa o orçamento. Então, como desenhou aí o general Mourão para esse senador americano, a gente continua uma democracia. E a esperança é que a gente não seja mais essa cleptocracia dos piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o Brasil, usando aí a expressão do Paulo Guedes. Vamos lá, Zé, pra gente fechar, com relação à Passadina, pelo menos, sei lá, tentou-se aí com isso minimizar um pouco do preju, né? Comprou por um preço super inflacionado, uma refinaria, como você disse aí, praticamente inoperante, né? Agora, Zé, a certeza que a gente tem é que Hamilton Mourão passa longe do rótulo de vice decorativo, né? O sujeito tem vida própria, tem ideia própria, ora morde, ora dá uma soprada, essa daí, no caso, foi uma sopradinha, né? Tem personalidade, tem sim, tem personalidade. Olha, Edgar, o Caio citou vários pontos assinados e determinações do governo, mas a grande diferença dos 100 dias é mesmo a postura política. O Caio tem razão quando ele fala desta ruptura com a política antiga e com os interesses pessoais e setoriais ali dos parlamentares. Hoje, a agenda dos 100 dias do presidente Jair Bolsonaro está totalmente, o dia inteiro, totalmente tomada por líderes de partidos políticos, líderes e presidentes. E a gente vê ali o Paulinho da Força, todo constrangido, isso foi ontem, todo constrangido ali, como lá em Medina fala, o cachorro que caiu do caminhão de mudança, não sabe exatamente onde está, ali no gabinete presidencial, mas, enfim, é preciso conversar, né? Fazer política de portas abertas com testemunhas, e acabou aqueles conchavos, né? No caso de Passadina, houve uma interrupção de prejuízos. A tal refinaria polêmica, né, que levou o Cerveró para a cadeia,
estava dando prejuízos ao país. Mas eu considero que a principal obra dele foi exatamente esta mudança política. E uma tranquilidade muito grande, que nós aqui estamos acostumados ao ministro da Economia, quando chega, ainda mais poderoso, como chegou Paulo Guedes, iniciar com medidas tempestuosas, balanças na economia, mudanças de ritmo. Ele não teve nenhum plano econômico, não tirou direitos, nem nada, está tentando levar a situação no Congresso Nacional, ou seja, primeiro reformando a Previdência e dizendo que é preciso colocar o pé no chão, me lembrando muito aquele projeto Feijão com Arroz do governo Sarney. Feito, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Muito bem, obrigado.